você vai ouvir neste podcast. Você usa que ele vira uma tiazinha batista. Não, tiazinha batista é legalista, coisa que Paulo não é. Brincadeira, tá. Batistas queridos do meu coração, brincadeira, tá? Paulo, o ministério de Paulo, ele é um ministério que se dá de cidade em cidade. E, em geral, cidades que são centros cosmopolitas. Então, onde você vai ter gentil e judeu convivendo intensamente? Nas grandes cidades. Você não vai ver isso nos pequenos vilarejos. Tinha um grupo de judaizante que ficava seguindo Paulo. Sim. Logo depois... Isso... E que estragava toda a mensagem. Aconteceu isso com a igreja lá na Galácia? Parece ser o caso. Estamos de volta mais uma vez de Nova Game, podcast local aqui no ar. Eu sou o Renato Pérez e hoje a gente vai ter a parte 2 do podcast da semana passada com Vitor Fontana, nosso convidado, junto com o Marcos Botelho. Lembrando que o Vitor Fontana é um biblista, um cara aí super inteligente, super cabeção, que vai falar pra gente aí de 3 cartas de Paulo, né? Vai falar sobre 1 Coríntios, sobre Filemon e Gálatas. Então esse programa tá imperdível. Se você ouviu da semana passada, não pode deixar de ouvir esse. E é isso aí, hoje tá rapidinho, sem Marcos Botelho, sem aviso. Vamos direto pro podcast, beleza, galera? Falou! Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Mano, vamos entrar aqui nas cartas? Peculiaridades da carta aos Gálatas. Então a gente até já entrou um pouquinho nisso, né? Lembra daquele nosso exercício, né? Qual que é o problema? Qual é a bucha? Olha o sino aqui. Grande parte de uma boa hermenêutica é fazer a pergunta certa. Então, na história da igreja, eles vão levantar perguntas-chaves que você tem que fazer pro texto. E o texto vai a resposta que você tiver dessas perguntas, se é que algumas não vão ter, mas outras vão. E são perguntas para você se situar antes de começar a ler a Bíblia. Por exemplo, eu gosto muito das introduções do Eugene Peterson da Mensagem, na parafraseada da Mensagem. Ele faz uma página com uma introdução que são essas perguntas. Quem é o público? Quem escreveu, qual é a situação e qual é o problema. Mas você pode evoluir e comprar um comentário bíblico geral do Novo Testamento. Quer gastar um pouquinho mais, você pega um comentário de uma carta. E aí é uma delícia, que você vai lendo em paralelo. É muito bom. Então, assim, qual que é a bucha? O que está acontecendo ali? Aparentemente, Paulo planta essa igreja, ou discipula essa igreja, ajuda a plantar, e a turma não segue o que Paulo ensinou, começa a seguir outros ensinamentos. Como que você sabe disso? Leitura espelhada do texto. O que é a leitura espelhada do texto? É quando o próprio texto diz para você qual que é o contexto das pessoas que estão recebendo aqueles documentos, aquelas cartas, né? Então, a gente não tem ninguém dizendo pra gente o pessoal ali se desviou da mensagem de Paulo, mas pelo que Paulo tá dizendo, a gente conclui que é o que aconteceu lá. Deixa eu explicar o espelhamento pelo exemplo do celular. Muitos professores de hermenêutica colocam que quando você está ouvindo alguém falar no telefone, você só ouve um lado da conversa. Mas se você presta atenção, você consegue espelhar o tempo todo. O exercício que a gente faz é espelhar a conversa de alguém que está no telefone, porque você só tem um lado, mas ele está reagindo ao outro lado. Então, se eu estou no telefone aqui dizendo: Fontana, eu não acredito que você fez isso.
Eu já te falei 10 mil vezes que não era pra você fazer isso, e você vai lá e fala isso com ela. A pergunta que alguém que tá ouvindo, quem é ela? Então Fontana fez alguma coisa errada. Ele falou que não deveria. Ela é a esposa, não sei o quê. Então a gente vai montando rapidamente se é a nossa esposa, quanto mais próxima a pessoa que tá falando no celular, mais fácil espelhar. Então, quando você lê Paulo, você só tá ouvindo Paulo um lado do telefone. Então, por isso que nós devemos ter intimidade com Paulo, com o seu contexto, com quem ele tá falando, para que a gente consiga espelhar de forma mais natural, sem forçar a barra. É mais ou menos isso, né, Fontana? Exatamente. Então, a gente vai tentando descobrir o que está acontecendo com aquela comunidade ali. Basicamente é um trabalhinho de detetive, que a própria carta vai fornecendo pra gente os elementos para chegar a essas conclusões. No caso de Gálatas, ao que parece, tem uma bucha ali que os caras não estão seguindo o que Paulo ensinou. Aí, pelo que Paulo mesmo diz, eles estão seguindo um outro evangelho. Isso vai fazer com que a carta aos Gálatas seja uma carta mais dura. Paulo usa uma linguagem dura ali que ele não usa em nenhuma outra carta. Aí pode estar relacionado, sim, ao início de carreira de Paulo. Por quê? Que essa hipótese que o Botelho levantou é uma hipótese interessante. Porque o próprio Paulo tem uma admissão de episódio de dureza no início de carreira que depois ele se arrepende. Ele não se arrepende do que ele disse ao pessoal de Gálatas, mas ele se arrepende do que ele fez com João Marcos. Então, existe subsídio bíblico até pra gente acreditar que Paulo era um cara mais durão no começo de ministério e que depois vira um vovozinho coração de manteiga. As gírias que você usa não é essa, não. Você usa que ele vira uma tiazinha batista. Não, tiazinha batista é legalista, coisa que Paulo não é. Brincadeira, tá. Batistas queridos do meu coração, brincadeira, tá? Mas é assim, Paulo, no começo do ministério, lá um jovem impetuoso, no final do ministério, ele é aquele tiozinho barrigudinho, mascote do tricolor paulista. Não, ele pega pesado. Paulo tá de brincadeira. Mascote do tricolor paulista. Não. Aquele mascote é de uma sacanagem com o apóstolo Paulo. Simpático, Botelho. Fizeram um Paulo simpático. O que eu acho sacanagem com o Paulo é fazer aquele Paulo o tempo todo sisudo, pé da vida e tal. O cara que escreve Filipenses, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. No meio da prisão, o cara tem alegria e tal. E os caras, toda vez que desenham o Paulo, fazem Paulo, aquele Paulo sisudo, bravo com tudo. Não precisa ser o gordinho. Não precisa ser o gordinho, bebedor de cervejas e que fica assistindo a NFL todo fim de semana. Não, cerveja não, vinho. Agora, eu tenho lido algumas vezes E no caso dos São Paulinos, vinho chique. Eu tenho lido algumas vezes a carta aos Romanos. E, cara, o capítulo 16 é uma delícia, porque ele começa a dar beijo em todo mundo, vai beijão pra não sei quem, pra Joana, pra faxineira, a Cláudia, aquela que arrumou minha cama, um beijo pra ela, um beijo pro Jorginho, que jogou de ponta direita, eu lembro que eu fazia passe. Parece criança desinibida no show da Xuxa. As crianças inibidas, no final da brincadeira... Era, pra minha mãe e meu pai, pra você, e tchau, porque tá com vergonha. As crianças desinibidas, não, pro meu amigo Diego. Cara, mas é lindo, porque você vai ver no tanto que Paulo, ele fez amizades, cara. Ele não é ele tá escrevendo uma carta super densa, que é Romanos, mas o cara tá assim, manda beijo, tal, vou ver vocês. Eu vou ver vocês, eu tenho que ver. Exatamente. Então, isso que eu falo, cara, os caras desenham o Paulo todo sisudo, todo bravão, e, cara, é o cara que na cadeia tá dizendo alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, é o cara que no final de Romanos tá mandando beijo e abraço pra todo mundo. Agora, tem alguma peculiaridade a cidade... Da Galácia? A região, né? Então... Na carta aos Gálatas, o problema é mais interno, né?
Então, o que acontece? A única peculiaridade geográfica importante que eu diria que é relevante para a interpretação do texto é entender que é uma região que propicia uma formação de igreja que seja mista entre judeus e gentios. Mas isso no mundo inteiro antigo, no mundo antigo inteiro, porque os judeus da dispersão, como era a família de Paulo, estão espalhados por todo o sul da Europa, pelo Oriente Médio. Se pegar, Paulo era de Tarso. Tarso fica onde hoje é a Turquia. O que está um judeu fazendo na Turquia, né? Você pensa, né? Mas é que são judeus da dispersão. Isso tem a ver com o período intertestamentário e tal. E na Galácia existe uma situação ali um pouco mais propícia para que existam essas comunidades mistas de judeus e gentios. E o que você pode dizer, talvez, a partir do exemplo da Galácia, é que isso é uma coisa que não é uma peculiaridade de Gálatas, mas uma peculiaridade do ministério paulino, de ser extremamente urbano. O ministério de Paulo, ele é um ministério que se dá de cidade em cidade. E, em geral, cidades que são centros cosmopolitas. Então, onde você vai ter gentil e judeu convivendo intensamente? Nas grandes cidades. Você não vai ver isso nos pequenos vilarejos, você não vai ver isso em aldeias agrícolas. Você vai ver esse contato grande entre judeu e gentil nas cidades. Agora, 20 anos atrás, eu estudei. Agora, vê se os caras ainda continuam pensando assim. Eu estudei que tinha um grupo de judaizante que ficava seguindo Paulo. Sim. Logo depois. Isso... E que estragava toda a mensagem. Aconteceu isso com a igreja lá na Galácia? Parece ser o caso. Isso aqui... Porque ele fica tão bravo, porque no capítulo 5 você vai ver ele falando: não vou te enganar não. Se você plantar pra carne, você vai colher na carne, se você plantar no espírito. Aí tem o texto que o pessoal adora usar fora de contexto: com Deus não se brinca. E aí o pessoal puxa pra qualquer coisa, né? E aí ele tá falando ali sobre a graça, né? Ele tá dizendo ao contrário: com Deus não se brinca, você deturpar a mensagem. E parece que os caras voltaram a de novo. Eu não queria cair nesse tema hoje. O pessoal tá pedindo muito novas perspectivas de Paulo, mas Paulo sempre tá pegando ali, o tema ali sempre é circuncisão e ritos, né? Eu acho assim, NPP, a nova perspectiva sobre Paulo, é um assunto que tem muita gente que é curioso em relação a ele, mas tem muita gente que fala, pô, mas o que é isso? Não sei nem do que se trata. Não sei se vale a pena a gente tratar, mas você tem tanto... Para quem tem esse interesse a mais, acha um interesse legítimo, vale a pena dar uma olhadinha em bibotalk.com. E aí você digita lá, Nova Perspectiva sobre Paulo. Tem 2 podcasts, então dá umas 3 horas de áudio explicando o que é, como que funciona, etc. Acho que ali você vai encontrar um material feito com muito mais competência do que a gente seria capaz de produzir aqui em coisa de 5 ou 10 minutos. Filemon. Legal. Filemon. Essa eu acho que é uma carta... Deixa eu só primeiro. Filemon, eu não sei se ainda tá, mas tava um curso em português do N.T. Wright. Acho que ainda tá. Aberto para quem quer estudar Filemon. Acho que vale depois alguém postar aqui, deve ter, eu vou até ver se eu tenho aqui qual é a faculdade que disponibilizou isso, vocês procuram lá também, porque a gente não precisa ficar dando tudo de mão beijada. Então, olha só, Filemon é um caso bastante interessante, porque de um lado que a gente tem em Gálatas, você tem a resolução de um problema comunitário, né? Você tem uma igreja ali que precisa ter um problema doutrinário e comunitário resolvido. No caso de Filemon, você tem um problema particular de uma pessoa. E os dois Paulo resolve com o evangelho. Isso que eu acho fantástico, assim. Os dois, a solução de Paulo qualquer é o evangelho de Jesus Cristo. É o Cristo crucificado. Então, Filemon, você tem um escravo, que é Onésimo, que fugiu de Filemon,
que chega para Paulo, muito provavelmente o que aconteceu foi isso, Onésimo chega para Paulo e fala, Paulo, tô ferrado, cara, porque se me pegarem como escravo fugitivo aqui, vão me mandar matar. E eu sei que o meu dono foi discípulo seu. Quebra essa pra mim. Aê, truta, quebra essa pra mim, certo? Complicado aqui a parada. E aí o que acontece? Paulo, então, escreve uma carta pra Filemon, que é o dono de Onésimo, pra dizer o seguinte, basicamente. Onésimo é seu... O argumento da carta é esse, tá, gente? O argumento da carta é esse. Não se impressionem com a vulgaridade que eu vou fazer o resumo, mas é isso. Filemon, Onésimo tá te devendo, né? Então, sabe qual que é o negócio, cara? Você tá me devendo. Coloca na minha conta. É isso aí. E o que eu te entreguei, mesmo que você perdoe... Isso ele não fala, mas nas entrevistas... Mas se você perdoar 1000 vezes, não é? Se você perdoar 1000 vezes Onésimo, não é o que eu te dei. É isso. Não tá escrito, mas é o que ele tá querendo dizer. O N.T. Wright, ele coloca uma coisa que eu fiquei emocionado. Ele fala assim, se só tivéssemos Filemon do Novo Testamento, o evangelho teria chegado para nós de forma completa. Eu falei, caraca, mano, meu Deus. E é isso, é verdade, tá lá, cara, tá tudo lá. Aí o que é fantástico é que Paulo vai dizer assim, olha, não é que você tem que perdoar, Onésimo. Não perdoa, não. Recebe ele como irmão. Recebe como se fosse irmão. As implicações financeiras, sociais disso, são absurdas. Não, e assim, ele já tinha falado, Paulo já tinha, não sei se já tinha falado, agora já não sei qual que é, a gente usa forma cronológica com você, mas ele tinha colocado outras sobre como tratar os escravos em outras cartas, e ele fala, trata como irmão. Isso quebra tudo. O pessoal fala que Paulo pegou leve com a escravidão. Uma coisa que as pessoas precisam entender... Pedro pegou, Paulo não. Hã? Pedro pegou, Paulo não. Mas assim, uma coisa que as pessoas precisam entender, primeiro, as pessoas fazem anacronismo quando vai falar de escravidão. Qualquer um podia ser escravo naquela época, não tem a ver com social apenas, não tem a ver com social. Você pode ser riquíssimo hoje e amanhã você ser conquistado por alguma outra nação inimiga e virar escravo. Então não é a ver com social. Então tem gente muito letrada como escravo. Você vai ver no Antigo Testamento, você vai ver os relatos dos profetas, de gente que era letrada, mas é escravo em outra nação. Daniel? Daniel. Você vai ver, não tem nada a ver com raça, porque a confusão, como já teve tantas nações escravizando uma ou outra, nessa época tem de tudo. Então você tem ali um contrato de alguma burrada que alguém fez ou de algum azar que teve na vida de já nascer escravo. E aí você só tinha um jeito, cara. Agora, é outra coisa bacana quando eu tava lendo Levíticos, eu tava vendo tanto que o dono tem tantas obrigações com o escravo que depois Jesus vai usar isso até no Sermão do Monte. Ele vai falar, olha, se vocês não tem como servir a 2 senhores, mas se você escolher o Senhor Deus, não se preocupe, as obrigações de um senhor com o seu escravo, se alguém que cumpre a lei tem que cumprir, imagine o nosso Deus, que é o que dá de comer, o que vestir e tudo mais. Bom, e é interessante que Paulo, ele pede, além dele dar essa carteirada, que é uma carteirada quase antiética, mas que quando você vai ver o evangelho é a pura verdade. Cara, se você não perdoar ele, você não entendeu o que eu te falei. É por aí. E o lance, assim, quando Paulo fala de escravidão em outros momentos, que ele teoriza mais do que o que ele tá falando para Filemon, que é na prática, sobre Onésimo para Filemon, que é na prática, quando ele tá teorizando, principalmente ali em Colossenses, em Efésios, qual que é o lance? Ele chega pro escravo e fala, ó, trabalha pro seu senhor com o íntimo do seu coração. Em Efésios é isso. Fala,
assim, ó, se você que é escravo, trabalhe para o seu senhor com o íntimo do teu coração, com o âmago do seu ser. Sirva ele com tudo de si. Você fala, pô, Paulo tá sendo cruel com o escravo lá. Aí ele fala, Senhor, trata os seus escravos bem, com piedade, não seja violentos com ele, falou, né? Só que ele fala uma coisa que se você ler só essas duas, você fala assim, ele tá passando pano pro senhor do escravo, é só o senhor do escravo não ser violento. Só que tem uma frase, que é a frase que você fala assim, não, peraí que ele tá falando um negócio que precisa muito ousadia e alegria pra falar. Que ele tá falando assim, escravos, sirvam seus senhores de todo o coração, blá, blá, blá. Senhores, procedam da mesma forma. E então ele descreve... Pra você falar no mundo antigo que o senhor tem que tratar o escravo igual o escravo trata o senhor, meu amigo... Mas as pessoas... Coragem, meu velho. Mas as pessoas não leiam da mesma forma. Assim como a mulher sirvam seus maridos da mesma forma, maridos. E os caras não leem essa parte. Então pensa assim, não, a mulher tem que servir a gente não. Então os caras não lêem, mano, o da mesma forma, velho. E outra coisa, ô Fontana, Paulo tem um objetivo, pregar o Cristo. Ele fala isso. Meu objetivo de vida, viver é Cristo. Eu vou pregar o Cristo. E os caras que tem uma pauta hoje, fica querendo jogar a pauta de hoje em Paulo. Agora, se Paulo pregasse uma pauta, vamos supor, ficasse escrevendo contra a escravidão, que ele sabia que no final das contas todos eram iguais, mas se ele fosse essa, hoje talvez a gente não teria os benefícios que a gente colhe hoje por Paulo ter pregado o Cristo. Porque quando ele pregou o Cristo, ele permitiu todas as pautas hoje. Todas, de igualdade de gênero, de todas as pautas libertacionistas que nós temos hoje. Então, é muito importante a gente entender a prioridade de Paulo, que é a semente da vida, que vai mudar a história da humanidade. E a outra coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é outra regrinha hermenêutica, que serve para as epístolas, mas para qualquer outro pedaço da Bíblia que tenha em Filemon, é o seguinte, é você saber avaliar o peso de uma determinada expressão linguística dentro do contexto dela, sem deixar que o peso dessa mesma expressão linguística no nosso contexto contamine essa análise. Isso é super difícil de se fazer. Mas o que acontece? A palavra irmão é uma palavra desgastada, especialmente no ambiente evangélico. Então, com frequência, é normal que a gente leia Filemon, e quando Paulo diz a Filemon que receba Onésimo como irmão, a gente imagine Filemon recebendo Onésimo como um irmãozinho da igreja. Receba como um irmão. Aí você fala, não, ele é um irmão da igreja. Não é isso que Paulo está falando. Receba como seu irmão de sangue. Aliás, os irmãos da igreja a gente deveria tratar como se fosse irmão de sangue. Esse é o ponto. O ponto, na verdade, é o de sangue. Né? Porque é de sangue. Porque é o de sangue de Cristo. Porque é o de sangue do Cristo. Né? Mas a gente tem que saber dar esse peso para a passagem de tipo, presta atenção. Paulo está transformando esse cara de escravo à condição da família. De nobre, de membro da família. Um negócio totalmente fora. Talvez, como os próprios pais de Paulo tenham sido. Aí é especulação, mas uma boa especulação. É muito difícil explicar porque Paulo é cidadão romano, especialmente tendo vindo de Tarso. Como que um judeu de Tarso vira cidadão romano? A maneira mais frequente de um estrangeiro se tornar cidadão romano é por reconhecimento do seu trabalho como escravo. Então, você tem lá um escravo de uma família romana que faz um trabalho espetacular como escravo. Aquela família ela é uma família generosa
e entrega uma carta de alforria para esse escravo. Fala assim, olha, você não precisa mais ser nosso escravo. Se quiser trabalhar aqui, vai trabalhar, mas você é livre. E ao fazer isso, ela tinha a opção de tornar essa família romana ou não. Possivelmente algum antepassado de Paulo, talvez os pais dele, ou talvez ele próprio, tenham sido escravos em Tarso, de uma família romana, e passado por esse processo de carta de alforria e de extensão de cidadania. É a hipótese mais aceita para que Paulo seja cidadão romano, mesmo sendo judeu, em especial na cidade de Tarso. Então, é possível até mesmo que Paulo esteja replicando um modelo pessoal aí. Estamos muito no terreno da especulação e da hipótese aqui, tem que deixar claro, mas é uma hipótese muito aceita de que Paulo, se não foi escravo, foi filho de escravos que obtiveram, por meio do trabalho duro, a alforria, a cidadania romana. Então, isso é uma curiosidade aqui, mas para a gente ser capaz de entender determinados contextos. Carta a 1 Coríntios. Aqui a cidade... A gente pegou 3 cartas bem diferentes uma da outra, né? Aqui a cidade tem tudo a ver com a interpretação, né? O local, o destino da carta é mais importante do que o autor da carta. O que está acontecendo na igreja é fruto do local onde a igreja está, né? Da situação geográfica de Corinto e tal. Portuária, centro econômico, né, da região. Isso. Corinto liga as 2 penínsulas da Grécia. Então, o que acontece? A região da Acaia, ali onde está Atenas, Corinto é, ao mesmo tempo, uma cidade portuária importante que liga 2 lados do Mediterrâneo, por estar num estreito de terra, e é a única passagem por terra da península mais ao sul da Grécia para a península mais ao norte. Então, é a cidade ao lado de Atenas mais importante que você pode ter do ponto de vista econômico dentro da Grécia. Então é uma cidade super importante. Sendo esse polo super importante, tem gente de tudo que é lugar ali. No contexto do Império Romano, tendo gente de tudo quanto é lugar, você vai ter uma extensão de práticas gentílicas ali muito maior do que em qualquer outro lugar, comparável apenas a Roma, talvez Atenas. O que acontece é o seguinte, então, essas práticas pagãs começam a permear o comportamento e a compreensão de evangelho dos irmãos ali de Corinto. Enquanto Gálatas é uma carta em que você tem uma base doutrinária muito forte sendo atacada, resultando num comportamento horroroso dos irmãos da Galácia. Que comportamento horroroso era esse? Os judeus não queriam nem sentar na mesma mesa dos gentios. Em Corinto, você tem algumas doutrinas menos centrais sofrendo alguns ataques, só que a permeabilidade da cultura entrando no contexto da igreja, não provocando um comportamento complicado, afetando o comportamento da igreja inteira, e em muitos aspectos. E o fato de ser uma igreja localizada num lugar de destaque, talvez tenha também influenciado aquela igreja para que, mesmo que ela estivesse numa situação deplorável e vexatória, ela andasse orgulhosa de si mesma. Então, como é que você tem uma igreja que ela está passando por situações... Mas o que mais tem, cara? Igrejas que estão em grandes capitais, elas são igrejas ricas, famosas, mas não necessariamente elas estão na doutrina do evangelho. Muito. É um perigo. Quando a gente sempre pensa lá na igreja nossa, que é São Paulo, é uma das capitais aí que eu considero grandes do mundo, mas o tempo todo, as igrejas de destaque, elas são muito tentadas, ela não quer dizer nada. Ser grande e famosa numa capital forte, igual Corinto, não quer dizer nada. Aliás, Paulo, ele diz isso na carta, ele fala, olha, quem tá te olhando por fora tá achando que tá maravilhoso, mas vocês são tão podres.
Se você pega o número de problemas que você tem ali em Corinto e você qualifica, você fala, ó, é esse, enumera cada um deles, você vai chegar em problemas muito parecidos com problemas de mega igrejas hoje ao redor do mundo, né? Então você tem problemas de moralidade sexual, você tem dissensões, brigas internas, e essas brigas internas elas são motivadas por orgulhos e partidarismos. Um acha que é melhor do que o outro porque um recebeu o evangelho do mestre e tal, o outro recebeu do outro. Falta de amor. Né? Falta de amor e a prática litúrgica sendo também afetada por essa falta de amor. Então, a prática litúrgica que deveria celebrar a comunhão em torno do evangelho se torna uma prática que evidencia o individualismo daquelas pessoas, o egoísmo daquelas pessoas. Então, é uma igreja que você olha e fala, cara, tá tudo errado. Né? É uma igreja que você olha e fala que tá, assim, pô, essa daí tá tudo errado. Entretanto, Paulo é menos incisivo com eles do que foi com os irmãos da Galácia. Já tava mais velho. Em certa medida, pode ser uma hipótese, em certa medida, me parece que a igreja de Corinto, do ponto de vista da centralidade doutrinária, ela tá pecando em coisas ali que, embora o resultado seja um resultado horroroso, no centro teológico da parada, eles ainda não estão assim, tão distantes igual os irmãozinhos da Galácia ali, entendeu? Então, Paulo é um pouco mais generoso com eles, mas ele também dá algumas pauladas. Mas ele dá algumas pauladas em indivíduos, talvez a comunidade. Isso tudo é a tal da leitura espelhada. Talvez a comunidade de Corinto fosse uma comunidade que não tivesse inteiramente tomada por gente fazendo coisas absurdas. Então, Paulo diz, olha, fulano que tá possuindo a mulher do próprio pai, esse cara não dá, esse cara vocês vão ter que dar um jeito, tirar ele do meio de vocês, porque esse cara tá atrapalhando tudo, ele não é a mesma coisa que vocês são. Quando vocês estavam longe do evangelho, vocês se comportavam assim, agora não mais, mudou, e para vocês saberem que mudou, esse cara não pode ficar aí. Mas ele não tá sendo duro com a comunidade inteira, né? Tá sendo duro com aquele cara. Ele é duro com a comunidade inteira quando tem problemas de unidade. Aliás, esse é outro traço da teologia paulina. Problemas de unidade da igreja são problemas que Paulo será muito duro ao tratar, sempre. E foi um cara que Lucas decidiu narrar a divisão ministerial que ele teve, né? É interessante. E talvez, eu não sei se é fruto dessa experiência que ele falou, não vou deixar ninguém cometer esse erro, ou que é um cuidado que ele já sabia que sempre teria que ter, porque a qualquer hora pode aflorar essa divisão, pode ser por, entre aspas. Que eu sempre fico ouvindo, foi um motivo bom, a igreja cresceu mais. A divisão é divisão, meu irmão. Pode Deus transformar coisas boas. Paulo se arrepende da divisão, então ela tá errada. Então, mas é interessante isso, né? Vamos usar o princípio hermenêutico do texto, explicar o texto. Se Paulo se arrepende da briga e cita isso e pede perdão e tal... Se manda voltar, o cara mandar voltar é que Paulo engoliu o orgulho. Cara, foi muito bom, cara. Muito bom porque a gente quebrou, pelo menos até pra mim, quebra alguns mitos, reforça alguns valores sobre as cartas paulinas, dá vontade de ler muita coisa, dá uma revisitada em Gálatas. Leia o Corpus Paulino, leia as cartas, leia. Quanto mais você lê, mais essas coisas vão começar a aparecer naturalmente. Mas é pra ler as que Paulo escreveu ou que dizem que Paulo... Então, até isso você vai ter maior desenvoltura para poder discutir. Gostou dessa, hein?